Fala galera, eu sou o Guido da RG3 Consultoria, a empresa de inspeção de licenciamento em estruturas metálicas. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, trocar uma ideia na verdade, sobre insertos e chumbadores. Mais precisamente sobre a necessidade ou não de galvanização a fogo de insertos e chumbadores. Será que realmente precisa? Será que é necessário galvanizar a fogo um chumbador? Enfim, não faz parte desse vídeo, mas também eu não posso deixar de mencionar sobre esse belíssimo dia de hoje, né? Uma coisa divina, uma imagem espetacular. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre insertos e chumbadores, sobre a galvanização de insertos e chumbadores. Roda a vinheta. Bem, eu tenho visto muito nas metalúrgicas que eu faço inspeção, as metalúrgicas galvanizando chumbadores, galvanizando a fogo os chumbadores, insertos em chumbadores, mas muito mais galvanizadores. Enfim, qual que é o objetivo do vídeo? Primeiro, é o mesmo objetivo dos vídeos anteriores, tá? É a gente trocar uma ideia, trocar conhecimento e trocar informação sobre o nosso sistema construtivo, estruturas metálicas, de maneira a fortalecer o nosso sistema, né? E quando eu digo fortalecer, é muito importante, principalmente nós inspetores, termos o discernimento de cobrar, de exigir aquilo que tem que ser cobrado, aquilo que tem que ser exigido. Exigir coisas a mais não demonstra bom trabalho, não demonstra bom conhecimento. Pelo contrário, tá? A gente encarece o produto, a gente joga contra o nosso sistema construtivo. Então, assim, ó, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre chumbadores galvanizados. Eu vou mostrar para vocês ali alguns critérios, o que eu estou vendo e tentar passar um pouquinho do conhecimento para ver se realmente precisa galvanizar a fogo um inserto, um chumbador, né? Primeiro, se um chumbador precisa ser galvanizado a fogo, um chumbador, inevitavelmente eu penso que toda a armadura do concreto armado, toda a armadura da estrutura em concreto também precisa. Por quê? Porque a maior parte do chumbador vai estar sendo protegida pelo concreto. E numa distância, numa espessura, numa camada de concreto, muito acima daquela que a armadura está suscetível. Então, se a norma do concreto fala lá 25, 30 milímetros de camada de concreto para a proteção da armadura, o chumbador vai estar com uma distância muito maior do que isso, né? E também o inserto, ele vai estar com uma parte protegida, vai estar com uma parte dentro do concreto, e na outra parte ali ela vai receber uma solda. Então, assim, ó, por que eu vou pintar o inserto, sendo que se eu pintar o inserto, eu vou diminuir a aderência do metal com o concreto, e se depois dele lá, do pré-moldado, montado, quando eu vou chegar com a estrutura metálica para fazer a soldagem no inserto, uma viga metálica, eu vou ter que retirar a tinta, né, para depois fazer a soldagem. Então, por que eu vou pintar antes? Aí, galvanizado a fogo, mesma coisa. Eu vou ter que retirar a galvanização para fazer uma execução soldada, para depois promover uma proteção do substrato metálico. Então, depois eu vou ter que pintar aquilo ali, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos de chumbadores, de como que é feito a rosca e tudo mais. Vamos lá. Primeiro, essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma rosqueadeira, tá? De uma metalúrgica. Deixa eu passar aqui para a próxima foto. Ela é a mesma rosqueadeira, vista de um outro ângulo. É onde que a barra roscada está entrando ali para receber, para sofrer, né, a rosca, para ser executada a rosca dela, melhor dizendo. Aqui, ó, tem a barra roscada ali, ó, entrando, tá? A barra, na verdade, entrando e sendo executado a rosca. Depois vai ter um vídeo que eu vou mostrar aqui também, ok? Aqui, ó,
na extremidade dela, a rosca sendo executada. Aí eu já falo já de bate-pronto, né? Por que que eu vou ter uma barra galvanizada se na hora que eu for executar a rosca, eu vou ter que retirar a galvanização? Qual é o sentido disso? Nesse caso, não é um chumbador, tá? É um contraventamento ou um tirante. De qualquer forma, eles vão ter que, depois de executar a rosca, promover alguma proteção superficial com uma galvanização a frio, com uma tinta Rinkin Zinco, tá? Porque, assim, ó, se a estrutura teve a exigência de ser galvanizada a fogo, nessa parte ali, onde que a gente tem uma menor proteção, a gente vai ter que propiciar uma proteção com uma tinta Rinkin Zinco, que a gente chama de galvanização a frio. Aqui eu estou colocando aqui a imagem, ó, de um chumbador, tá, executado, enfim, um corte ali para a gente ver como é que ele fica dentro do concreto, tá? Então, assim, ó, eu até entendo que quando se fala de uma necessidade em projetos específicos, tá? Numa fábrica com uma agressividade, com uma categoria de agressividade, uma alta categoria de agressividade, né? Uma C5, enfim, e o chumbador precisa ser galvanizado a fogo. Mas assim, ó, por que que eu vou galvanizar totalmente um chumbador, sendo que a maior parte dele vai ficar submerso ao concreto, vai ficar dentro do concreto? O concreto vai ter que proteger esse chumbador. Então, por que que eu tenho que galvanizar a fogo esse chumbador? Uma outra imagem que eu tenho aqui, ó, eu tenho ali a armadura do concreto, tá? De uma viga, provavelmente uma viga de transição, tá? Uma viga baldrame. Aí eu tenho os chumbadores ali, ó. Enfim, eu tenho que galvanizar esse chumbador a fogo, que eu estou mostrando aqui, ó. Mas e toda a armadura? Então, primeiro ponto, tá? Se existe uma exigência de que o chumbador ou inserto precisa ser galvanizado, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, mas e a armadura do concreto? Então acaba quebrando, acaba sendo assim, ó, um contrassenso eu falar de galvanização a fogo de chumbador, sendo que a armadura do concreto é normal, ela não é galvanizada. Okay? Vamos passar para a próxima foto. Aqui eu tenho, ó, esse caso aqui, eu fui numa metalúrgica, eu vi os chumbadores lá e perguntei para o cliente, né? Para o cliente não, eu perguntei para a fornecedora. Tá, vocês estão galvanizando o chumbador por quê? Galvanizando a fogo. E ele falou, foi uma exigência a posterior da venda da obra do cliente. Então, assim, ó, a metalúrgica, ela não orçou essa galvanização, porque, em tese, ela não seria necessária, mas aí o cliente final exigiu a galvanização a fogo. Aí eles ficam numa berlinda, eles ficam assim, ó, vamos entrar em desgaste com o cliente, vamos atender, sim ou não. Fato é que essa metalúrgica que eu estou mostrando nessa foto aí, ela perdeu dinheiro, ela teve que gastar dinheiro com frete para mandar os chumbadores para uma galvânica, ela teve que gastar com a galvanização e depois um frete para trazer de novo esses chumbadores para fazer a rosca e posteriormente mandar para a obra. Aí alguém pode falar assim para mim, Guido, mas o frete já é inerente, né? Já ia mandar alguma estrutura, então a metalúrgica pode aproveitar aquela carga e colocar os chumbadores. Na verdade, não. Na verdade, não. Por quê? Na imensa maioria das vezes, salvo se for uma grande metalúrgica com um volume muito grande de obra, os chumbadores eles precisam ser mandados para a obra ou para a empresa de pré-moldado muito antes do início da fabricação da estrutura metálica. Então, assim, ó, neste caso, o que aconteceu? A metalúrgica não orçou a galvanização a fogo, não orçou, não estava contemplada no custo dela, teve uma exigência do cliente final, não teve ninguém que chegasse para o cliente final e falasse o seguinte, olha, eu não sei de onde está partindo essa solicitação, só que neste caso, vamos analisar melhor se ela é realmente necessária, enfim, mas acabou se passando o custo para a metalúrgica acabou atendendo para uma questão comercial, para não ter um desgaste entre setores comerciais, né, suprimento e cliente final, aliás, vendas, né, e cliente final, e, enfim, acabou aceitando, mas acabou assumindo um custo que não é dela, que ela não tinha orçado. Então, faz parte, sim, de empresas como a nossa, tá, de inspeção, de consultoria em estrutura metálica, em chegar tanto para fornecedor e exigir aquilo que tem que ser exigido, como também chegar para o cliente final e falar assim, meu, isso não precisa. Por que você está pedindo? Qual que é o motivo? Mas a gente tem uma grande agressividade ali, tudo bem,
Então a gente pode pegar e trabalhar uma parte do chumbador, não precisa ser ele inteiro, porque a maior parte do chumbador, o concreto vai estar protegendo, ok? Então vou mostrar aqui, ó. Mesma foto, na verdade, tá? Eu só ampliei ali a parte roscada para vocês verem que não tem rosca, tá? Então é um chumbador que ainda não foi executada a rosca, é um chumbador que ele foi fabricado, mandado para a galvânica, galvanizado a fogo, voltou para a metalúrgica para agora executar a rosca. Só que, quando executar a rosca, o que vai acontecer? Vai retirar a galvanização. Inevitavelmente vai retirar a galvanização. Então, assim, ó, por que eu mandei galvanizar um chumbador a fogo, sendo que na hora de fazer a rosca eu vou ter que retirar a galvanização? E a parte que vai ficar exposta ali é justamente a parte que eu retirei a galvanização. Então, olha o contrassenso, tá? Nesta metalúrgica, o que eles estavam fazendo? Tinha um chumbador galvanizado a fogo, eles faziam a rosca e retirava. Teve uma outra situação também dessa mesma metalúrgica, esse chumbador que está aqui, ó, à direita, que eu estou mostrando com o mouse, que eles pegaram e fizeram diferente. Eles fizeram a rosca para depois mandar para a galvânica. Galvanizou a fogo e voltou. Por que voltou para a metalúrgica? Porque se você pegar uma porca e tentar colocar ali no chumbador na parte roscada, não vai descer, não vai girar a porca. E por que não vai girar? Porque a galvanização ela acaba criando uma película ali acentuada e impedindo a porca de descer, de dar um aperto. Então, o que eles faziam ali? Eles queimavam a galvanização, retiravam com uma escova de aço a galvanização, desciam a porca. Ou seja, novamente, mandei galvanizar um chumbador a fogo, para depois chegar ali na parte roscada e retirar a galvanização. Então, justamente na parte exposta, que foi aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, aquela imagem que eu mostrei anteriormente ali da parte exposta, eu retiro a galvanização. Então, novamente, por que eu vou mandar galvanizar um chumbador a fogo? Tá? Aqui tem um exemplo ó, da porca descendo, depois que eles retiraram a galvanização. Tá? Aqui ó, é a rosca, a parte roscada, galvanizada a fogo. Aí eu estou simulando, eu poderia ter feito um vídeo, só que nessa metalúrgica ali eu não tinha permissão para fazer vídeos. Então eu coloquei ali a porca ali, ó, e tentei girar, e não consegui girar a porca, porque a galvanização, a camada de zinco não permitia eu rotacionar a porca, não permitia eu dar o aperto. Então eles tinham que tirar aquela galvanização. Olha o contrassenso. Próxima imagem, tá? Isso daqui, assim, ó, eu até concordo. Isso aqui é numa outra metalúrgica, num outro período, que eles fizeram o quê? Eles galvanizavam para aquela situação apenas a parte roscada com um comprimento de segurança. Vamos supor que o concreto estaria até aqui, ó. Então, daqui para baixo, tá? Na parte inferior do chumbador, o concreto vai estar protegendo e daqui para cima vai estar exposta. Só que assim, ó, nessa galvânica não, nessa metalúrgica, eles já falavam para mim o seguinte, já por uma expertise deles, quando eles iam fazer a rosca, no torno, eles já faziam a rosca com um pouquinho maior de profundidade, isso com conhecimento empírico que eles desenvolveram, um pouco maior de profundidade, para quê? Para que na hora que tem aquele preenchimento ali do zinco na parte roscada, não impeça a porca de descer, tá? Então já é uma expertise dessa metalúrgica. Então, primeiro, se realmente você tem uma situação que precisa proteger o chumbador com uma galvanização a fogo, ele precisa ser galvanizado a fogo, você também não precisa galvanizar todo o chumbador. Você pode galvanizar a parte que ela vai ser solicitada, vai atender a necessidade, que é o quê? A extremidade do chumbador. Então, nesse caso ali, eles galvanizaram, tinha um comprimento lá específico que eles estavam trabalhando. Na verdade, não precisaria ser tudo, o concreto iria pegar de uma parte para cima, enfim. Só que, além disso, eles já tomavam o cuidado de fazer uma rosca diferente de que se fosse um chumbador comum. Tinha que ser com uma profundidade maior, para que depois a camada de zinco não impedisse a porca de descer, de dar um aperto no chumbador. Tá? Próxima foto, ali é só uma medição ali do revestimento, enfim, que a gente estava fazendo no dia. Ó, essa aqui é uma situação de chumbador de barra galvanizada a fogo, com posterior execução da rosca, tá? Então aqui eles fazem a rosca, depois da rosca feita, quando fica aquela oleosidade, eles passam solvente para limpar, espera secar, passa um ar e depois pinta.
Aí eu vou fazer a pesquisa de que tinta que é essa, tá? Provavelmente uma tinta rica em zinco. Mas aí eu vou pesquisar melhor. Mas aí fica com essa aparência aqui, ó. Então assim, ó, nesse caso, essa metalúrgica em específico, ela orçou galvanização a fogo, ela contemplou o custo, então ela não estava perdendo dinheiro. Então o que ela fazia? Ela pegava o chumbador, fabricava o chumbador, mandava para a galvânica, o chumbador era galvanizado a fogo, voltava para a metalúrgica para a execução da rosca. Mas aí quando executa a rosca, perde-se a galvanização. Aí o que a metalúrgica fazia ali? Limpava a rosca, tá, para tirar toda a oleosidade, fazia uma preparação de superfície, e depois aplicava uma tinta rica em zinco, fazia uma galvanização a frio, dali, de maneira que a porca descesse ali tranquilamente, tá? Mas aí, assim, ó, de novo, tá? Se existiu a exigência de uma galvanização a fogo, aquela metalúrgica estava atendendo, o que estava determinado em contrato, porém, na parte mais solicitada, na parte que vai ficar exposta, que vai ter vamos falar assim, a agressividade atuando ali no aço, ela estava fazendo uma galvanização a frio. Olha só, para o cliente final, isso estava sendo perfeitamente atendido. Ele via o chumbador galvanizado a fogo, recebia lá o certificado de qualidade de galvanização, então estava tudo certo. Só que ao pé da letra, especificamente, a parte que está exposta está recebendo uma galvanização a frio, com uma tinta em zinco. Continuando ali o vídeo. Próximo vídeo. Aqui, na verdade, é uma foto de uma rosqueadeira, tá? Mas eu tenho um vídeo dela, vou colocar aqui agora. Então aqui é um tirante ou contraventamento pela espessura, tá? A barra, ela já é galvanizada a fogo, tá? Eles fazem um corte no comprimento. Enfim, depois eu continuo o vídeo. Continuando. Ó, em específico, isso aqui não é um chumbador, tá? Era um contraventamento, um tirante. Mas eu fiz questão de mostrar. Então a estrutura era galvanizada a fogo, só que na parte roscada, eles recebiam lá a barra redonda, o ferro redondo galvanizado a fogo. Na hora de fazer a rosca, retira a galvanização, que inevitavelmente é o que vai acontecer. Ok. Próximo vídeo, eu acho que não tenho. Tá? Então, voltando aqui para falar com vocês. Então, é o seguinte, ó. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? É muito importante a gente trocar informação, trocar conhecimento. Aliás, qualquer um pode ficar à vontade para fazer comentário, para fazer alguma crítica construtiva, para passar alguma coisa, enfim, que tenha um conhecimento que eu não mostrei nesse vídeo. A gente vai estudar, enfim, vou atrás também. E depois posso fazer até um segundo vídeo a respeito do mesmo assunto. Mas assim, ó, é muito importante a gente ter como cliente final o nosso sistema construtivo, que é a estrutura metálica. Então não tem por que eu exigir de uma fornecedora algum custo, alguma coisa a mais totalmente desnecessária. E se o cliente final, o contratante, está exigindo isso, não tem por que eu também explicar para o contratante a desnecessidade daquela solicitação. É assim que tem que ser. Então, assim, ó, é muito específico, são determinados projetos que a gente precisa ter uma proteção ali de galvanização a fogo, tá? Uma galvanização em um chumbador. Se isso acontecer, a gente pode trabalhar só com a parte exposta do chumbador, ok? Tomando também com os devidos cuidados com relação à rosca, né? Porque não é a mesma rosca. Se você executar a mesma rosca para um chumbador comum e um chumbador que vai ser galvanizado a fogo, a porca não vai descer, não vai entrar por causa da camada de zinco, tá? Vai aumentar, vai diminuir a rosca ali, ele não vai conseguir rotacionar. Então, assim, ó, a metalúrgica também tem que ter essa expertise e esse conhecimento, ok? Com relação aos insertos, na verdade, assim, ó, a maior parte dele vai estar protegida pelo concreto, a parte exposta vai receber solda. Se eu fizer alguma galvanização, eu vou ter que retirar a galvanização para a execução da solda. Se eu fizer uma pintura,
eu vou ter que retirar a pintura para conseguir fazer uma execução soldada. Então a gente acaba até achando que está a favor da segurança, mas está contra a segurança. Porque se eu coloco lá um inserto pintado, na face pintada, pode acontecer de na hora que o pessoal for executar a solda, for colocar lá a viga para fazer a solda, ele retirar totalmente a tinta, e também pode acontecer dele não retirar totalmente a tinta. E a gente acabar prejudicando a soldagem. Então, assim, ó, inserto, indiscutivelmente, sem nenhuma proteção. O inserto tem que ir para a obra ou para a empresa de pré-moldado sem nenhuma proteção. A proteção do substrato metálico, a proteção anticorrosiva, a gente tem que dar após a soldagem, ok? Nos chumbadores, 95% das vezes não precisa ser um chumbador galvanizado a fogo. E nos casos que precisa ser um chumbador ali, com a parte exposta do chumbador galvanizado a fogo, a gente pode trabalhar só com aquela parte ali galvanizada a fogo, desde que também a metalúrgica tenha pleno conhecimento desse tipo de execução e faça o teste de descer a porca antes de mandar o chumbador para a obra ou para a empresa de pré-moldado, porque também não adianta nada você mandar lá um chumbador lá galvanizado a fogo, com a parte roscada galvanizada a fogo para a obra, e depois, na hora que o pessoal vai montar a estrutura metálica, ter que tirar a galvanização em obra. Só está agregando retrabalho, está agregando custo desnecessário, ok? Então, galera, assim, ó, esse é o vídeo de hoje, tá? Já está noite, já escureceu, a gente começou ali, ainda dava para ver um pouquinho do sol, né? Mas eu não podia deixar de mencionar sobre o dia muito bonito que está fazendo aqui no inverno da Serra Gaúcha. Fico à disposição para críticas, para questionários, enfim, questionamentos, enfim, podem ficar à vontade, ok? E vira e mexe, eu estava com saudade de fazer vídeo, vira e mexe eu vou fazer mais vídeos, tentando abordar alguns assuntos diferentes, principalmente para a gente trocar informação e valorizar e fortalecer o nosso sistema construtivo, que é estruturas e coberturas metálicas. Um abraço a todos.